Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Atos punitivos. Eu vou falar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E o primeiro de tudo, como sempre, a gente começa com o conceito. Afinal de contas, o que é o ato punitivo? Ora, o próprio nome punitivo, ele já nos diz muita coisa. O ato punitivo, ele é para punir. E se ele é para punir, significa que ele vai aplicar uma sanção. Sanção, então, é uma punição aplicada por um ato punitivo. Essa sanção, ela é imposta pela administração pública. A administração pública vai aplicar uma sanção. Aplicar a quem? Aplica, pegar aqui, ó, aplicar aos servidores. Somente aos servidores? Não, também aos particulares. Logo, ato punitivo é a aplicação de uma sanção. Quem aplica algo a alguém. A esse alguém nós chamamos de servidores públicos ou os administrados, os particulares. Agora, quem aplica uma sanção, aplica por algum motivo, buscando algum objetivo. Esse objetivo, então, é reprimir infrações. E é claro que tudo na administração pública se baseia na lei, né? A administração pública faz somente o que está na lei. Então, se ele está punindo, existe um fundamento legal, uma base jurídica para que essa punição ocorra. Logo, o fundamento jurídico, e aí eu coloco mais aqui abaixo, fundamento jurídico, qual é? É o poder disciplinar, que nós já estudamos em outro vídeo. O poder disciplinar dá esse poder de punir, e o poder de polícia, porque o poder de polícia também dá à administração esse poder de punir. E aí você já começa a vislumbrar melhor o assunto. O que é um ato punitivo? É um ato da administração pública, aplicado pela administração pública, que vai ser aplicado ao servidor público ou ao particular, que tem como fundamento legal o poder de polícia e que é feito para reprimir alguma coisa que lá o particular que o servidor fez. Beleza? O que nos leva ao nosso segundo ponto. Quais são as características do ato punitivo? O que o ato punitivo tem? Primeira coisa, o ato punitivo tem a sanção. Então, um ato punitivo vai ter a penalidade. O que é a sanção? A sanção é a penalidade para a infração que foi feita. Segundo ponto, diferente de outros atos que a gente já citou anteriormente, esse aqui, ele possui imperatividade. O que isso significa? Significa que o ato punitivo impõe uma obrigação àquele que está sendo punido. Lembra do ato enunciativo? Lá não tinha obrigação nenhuma, mas aqui tem. A partir do momento que o destinatário do ato, né, que aquele que cometeu a infração é punido, ele não pode se fugir, né, ele não pode fugir da punição. Ele não depende dele concordar com essa punição. Então é um ato imperativo, é um ato impositivo. Agora, também existe uma outra característica chamada autoexecutoriedade. Quando você escuta autoexecutoriedade, ao estudar atos administrativos, você precisa entender que autoexecutoriedade é o seguinte: a administração pública não precisa recorrer à justiça para punir. O servidor cometeu uma infração, a administração pública vai lá e o pune. O particular cometeu uma infração que cabe punição da administração pública, então ela simplesmente vai lá e aplica aquela punição. Não é necessário chamar a justiça, não é necessário acionar a justiça para que a punição seja aplicada, ou seja, ela é autoexecutória. O que nos leva a mais uma característica, tipicidade. A tipicidade é o seguinte: se você
já estudou comigo, já expliquei o que é tipicidade de maneira geral. Basicamente, tudo que é feito, todo ato administrativo que é feito pela administração pública precisa ter um tipo legal, precisa estar na lei. Eu não posso aplicar uma sanção que não está na lei. Eu não posso aplicar uma sanção que não está tipificada legalmente. Não tem um fundamento, não tem uma base jurídica. Então, se eu vou aplicar tal sanção, a sanção precisa estar na lei. Se a administração pública aplica uma sanção que não foi prevista, aquela sanção não é válida, né? Aquele ato é nulo. E mais um ponto, finalidade repressiva. Porque todo ato punitivo é feito para reprimir alguma coisa. Agora um ponto, embora a lei preveja a sanção que precisa ser aplicada, existem algumas situações em que há margem para escolher qual é a sanção que vai ser aplicada. Então existe uma discricionariedade. O servidor fez isso. A lei me dá um leque de escolhas de punições que eu posso escolher para poder aplicar. Agora tem casos em que a lei fala, olha, se o fulano fizer A, tem que aplicar a sanção B. Aí já é vinculado a outra situação. Mas é necessário que você entenda que há certa margem para escolher. Existe a parte discricionária do ato punitivo. E aí agora eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro exemplo de ato punitivo, advertência. Advertência é uma aplicação de sanção leve. O servidor cometeu uma infração, aquela infração não foi tão grave, cabe uma advertência, dou uma advertência àquele servidor. Agora existe a punição chamada suspensão. Inclusive, eu vou colocar aqui do lado de advertência a palavra leve. Aqui do lado de suspensão, o que é a suspensão? O servidor cometeu uma infração e ele vai ser afastado temporariamente das suas funções. Normalmente a suspensão, aí eu vou colocar aqui, a suspensão é temporária. Temporária quanto? 1 a 90 dias. E não há remuneração, tá bom? Agora nós temos a demissão. A demissão é outra punição. E essa sim, a demissão, ela é uma penalidade gravíssima, né? Grave. Porque a demissão, ela extingue o vínculo funcional do servidor junto com a administração pública. Ela deve ser aplicada a faltas graves. A gente também tem a cassação. A cassação vai ser a perda de direitos. Então, por exemplo, a perda do direito à aposentadoria porque cometeu uma infração grave quando estava na ativa. Ela perdeu um direito. Ele estava ali com uma licença para ter um restaurante e aí, de repente ele perdeu essa licença. Ou ele tinha uma empresa, mudou a finalidade da empresa, mas não trocou a documentação. Descobriu-se que ele mudou a finalidade da empresa e aí cassou a documentação que ele tinha. A cassação é uma perda de um direito. E nós também temos a destituição de cargo em comissão. E aí é o seguinte, você tem um servidor que é comissionado, ele vai lá e é exonerado. Ou ele tem um cargo de comissão, tem um cargo de confiança, né? Ele vai lá e é exonerado. Lembrando que exoneração não tem caráter punitivo, é diferente da demissão, tá? É uma sanção, é um ato punitivo? É um ato punitivo. É classificado dentro do ato punitivo, mas ele não é uma punição. Meio complicado, né? Pois é, mas é isso aí. Aliás, vamos separar direitinho, eu vou colocar aqui, tá? A destituição de cargo e comissão é um ato punitivo se for por falta grave. A livre nomeação e exoneração, quer dizer, não é exoneração, tá? Esse caso aqui. Não dessa maneira, da regra, né? Que existe a regra. Em regra, a exoneração, ela é livre, tá? Ela é livre. A pessoa, ela é nomeada e exonerada de forma livre e espontânea. Agora, quando a pessoa comete uma falta grave e aquela exoneração acontece, aquela destituição acontece por conta daquela falta grave, a exoneração também passa a ter um caráter punitivo, porque foi exonerado por conta do que a pessoa fez, por conta da infração que aquele servidor ali cometeu.
Mas no geral, em regra, demissão, punitivo, exoneração, não. Agora existe, e aí eu vou colocar para o lado de cá, alguns exemplos. Você vê que todos esses exemplos aqui, ó, eles foram aplicados, todos esses exemplos, aplicados a servidores. Mas eu tenho exemplos que são aplicados a particulares. E aí, o que eu posso aplicar a um particular? Que tipo de punição? Eu posso aplicar uma multa de trânsito, por exemplo. Eu posso aplicar ao particular uma interdição. Eu acabei te dando exemplos aqui, naquela hora, quando eu estava falando de cassação, eu acabei te dando exemplo de cassações aplicadas a particulares. Aí aqui eu reitero, a interdição, interditar o estabelecimento, a cassação, cassar a documentação, caçar é ótimo, cassar a documentação de uma empresa, de um CNPJ. Eu tenho aqui destruição, hora destruir todo aquele material que foi apreendido ilegalmente, também é uma punição. Eu tenho apreensão, vamos buscar e apreender o carro do fulano que não pagou o financiamento. Uma vez isso quase me ocorreu, galera. Então você tem aqui, ó, exemplos de atos punitivos aplicados a quem tem vínculo com a administração e exemplos a quem está de fora, né, a particulares. E aqui no tópico 4, eu quero chamar a atenção para atributos desses atos que eu já citei bem aqui quando eu falei de imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Mas eu vou reforçar aqui, tá? Já não explicando em detalhes, tá? O ato punitivo, ele é imperativo. O ato punitivo é autoexecutório. E ele tem a sua tipicidade, tá? Ele precisa estar previsto em lei a punição, a sanção, tá bom? E aí aqui no tópico 5, eu também vou falar mais uma vez do fundamento legal, que eu também já falei aqui, tá? Qual é o fundamento legal? Poder disciplinar e o poder de polícia. Mas nesse caso aqui, eu vou só detalhar mais um pouquinho por que pode ser aplicado o ato punitivo. Por causa do poder disciplinar e por causa do poder de polícia. Alan, explica mais um pouquinho. Beleza. O poder disciplinar, ele é um poder aplicado aos servidores. Você tem o servidor e você vai discipliná-lo. Seja ele estatutário, seja ele seletista, né? Cada lei tem cada entidade, União, Estados, DF, município, tem sua lei, o que tem que ser aplicado lá para disciplinar o servidor. E o poder de polícia é para particulares no geral. E aí você tem código de trânsito, código ambiental, código sanitário, você tem uma série de, né, você tem aí uma série de autarquias, agências reguladoras, a ANS, a Anatel, a Anvisa, tudo para regular um setor, para aplicar uma disciplina naquele setor, mas ele é aplicado aos particulares. Então, você tem dois fundamentos legais para aplicação do ato punitivo. E, para finalizar, antes disso, entenda, vou colocar bem aqui, vou colocar aqui de amarelo, ó. Vou escrever bem aqui. Atos punitivos não são sentenças judiciais. Quando a gente fala de sentença judicial, a gente está falando de um ato jurídico. Agora, quando a gente está falando da aplicação do poder disciplinar, aplicação do poder de polícia, do poder administrativo, aí a gente está falando de um ato punitivo. Então, não confunda. E o sexto, existe uma classificação por tipo de sanção. Então, por exemplo, eu tenho a sanção pecuniária, e aí aqui você tem multa de trânsito, multa ambiental, multa sanitária, multa tributária. Eu também tenho a sanção restritiva de direitos, vou colocar só restritiva aqui. E aqui eu tenho interdição de atividade, cassação de licença, suspensão de servidor, demissão de servidor. Ela vai restringir direitos. Eu também tenho perda de bens,
E aqui você tem a destruição de coisas, aqui você tem a apreensão de bens, aqui você tem a perda de bens ilícitos. O cara plantou uma fazenda de maconha, lá na fazenda dele, vai perder. Outro tipo de sanção, disciplinares internas. E aqui entra aquilo que eu te falei, né? Advertência, suspensão, cassação da aposentadoria, destituição de cargo, em comissão, etc. E isso aqui, ó, é o como ficou o nosso mapa mental. A gente vai agora responder alguns exercícios, mas isso é para quem está na área VIP, tá? Se você não está na área VIP, a aula acaba por aqui. Se você está na área VIP, a gente vai resolver agora a primeira questão. Quero entrar na área VIP, como é que faz? Procura o nosso link aí nas redes sociais com todos os nossos cursos para você entrar na área VIP, baixar nosso método de estudo ou fazer qualquer outra coisa que você queira. A gente se vê na próxima.